Em nossa conversa anterior, nós falamos sobre como teria sido, como foi, de fato, a origem da literatura brasileira. A origem da literatura brasileira. Nós vamos começar agora por meio dos slides que eu fiz, né? Vou tentar fazer a leitura e explicando para vocês. A história do Brasil e a história da literatura brasileira, ela está oficialmente ligada à chegada dos portugueses aqui, a 22 de abril de 1500. Nós sabemos que existem outras lendas, né, de talvez espanhóis que tivessem chegado na região norte, na região da floresta amazônia, e por isso, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas por que o nosso estado se chama Amazonas? E todos vocês já devem ter ouvido falar da lenda das Amazonas. E reza uma lenda brasileira que espanhóis chegaram aqui pelo norte do nosso país e viram índias seminuas, guerreiras, com flecha às mãos. Inclusive tem a lenda, que é a lenda das Icamiabas, que eram índias guerreiras. E eles pensaram que tinham chegado à Ilha das Amazonas, que era um mito, né, lendário, bastante famoso para os tempos antigos. Bom, mas oficialmente falando, é a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Bom, quem começa a escrever aqui no Brasil, então, são os portugueses. A nossa sociedade indígena, formada por várias tribos, ela foi considerada como ágrafa. Como ágrafa, ela não tinha uma escrita. Nós tínhamos línguas, dialetos, né, na sua maioria o tupi-guarani, mas não era o único falado. Mas não havia nenhum sinal de escrita, a não ser desenhos, que nós chamamos de iconografias, né? Mas não símbolos linguísticos como nós temos na língua portuguesa e em outros idiomas. Era muito comum, naquela época, em todas as viagens dos navegantes para os descobrimentos, era muito comum que tivesse ali, dentre eles, um relator. E o relator dessa viagem de Pedro Álvares Cabral foi Pero Vaz de Caminha, que escreveu, que ficou conhecido como a Carta de Achamento do Brasil. Nós classificamos, dividimos, então, a história da literatura brasileira na primeira fase, que é o período da fase colonial. Então, a primeira é o quinhentismo, começa em 1500 e vai até 1601. Quinhentismo, porque vai dos anos de 1500. Nós precisamos ficar atentos porque século XVI é 1501, tá? Então, aqui, quinhentismo. Nessa primeira fase, chamada quinhentismo, nós vamos ter o que ficou conhecido como literatura informativa ou catequética. A literatura informativa era escrita por pessoas como Pero Vaz de Caminha, pessoas letradas que tinham a incumbência de fazer tipo um diário de viagem, o diário das navegações. Quando eles chegavam àquela localidade recém-descoberta, recém-achada, entre aspas, encontrada, ali eles tinham que fazer relatos de como era aquela terra. Então, assim começa o que é considerado literatura brasileira, mas informativa, que na verdade eram muito mais documentos, né, que registravam para o rei, no caso o rei de Portugal, como era a terra recém-descoberta, como descreviam. Então era uma carta e uma carta descritiva, descrevendo como eram os habitantes, como era a fauna, como era a flora. E isso nós chamamos de literatura informativa. Mas também tinha literatura de catequese ou literatura catequética, que eram textos dos padres da ordem dos jesuítas que vinham acompanhando a esquadra portuguesa. Vamos lembrar aqui que a nação, Portugal e Espanha, eram grandes nações católicas naquela época. E por onde eles viajavam, eles levavam a fé católica. E a ordem dos jesuítas foi uma ordem de padres criada no período da Contra-Reforma, e aí já vem com a aula de história, né, professora? Criada na Contra-Reforma, que tinha um objetivo específico, catequizar os povos das terras recém-descobertas. Nós tivemos no Brasil grandes jesuítas que nós podemos chamá-los de realmente escritores, que aqui compuseram grandes cartas de valor literário pelas características linguísticas do texto, que aí nós teríamos, e tomara que tenhamos oportunidade disso, de fazermos uma análise linguística de alguns desses textos. Então, nós vamos ter grandes pessoas
como, por exemplo, Padre José de Anchieta. Padre José de Anchieta, considerado, inclusive, como praticamente o fundador da cidade de São Paulo, criando ali o Colégio José de Anchieta. Bom, então, quientismo, literatura informativa, literatura catequética. Dentro dessa literatura catequética, entra uma literatura didática, porque o que os jesuítas faziam com essa literatura catequética? Era uma forma de ensinar os índios, ensinar a língua portuguesa, ensinar valores da civilização europeia, valores da civilização portuguesa e principalmente a fé católica cristã dos jesuítas e de Portugal. Esse slide aqui, Arte, Literatura e Identidade, eu criei esse título para ele exatamente para vocês entenderem o quanto a literatura, com as demais artes, com outras áreas do conhecimento, passa a fazer muito mais sentido para vocês. Nós entendemos muito melhor a literatura quando nós compreendemos a literatura como uma arte. Então, aqui eu coloquei para vocês um quadro famoso que com certeza vocês já viram e até já estudaram em outras séries de vocês, que é o Óleo sob Tela aqui, de Vitor Meireles, que foi pintado muito depois do descobrimento do Brasil, só em 1860. Que, olha só, marcou o quê? A primeira missa celebrada no Brasil, que, de acordo com os documentos históricos, foi logo num domingo de Páscoa, né? Abril, geralmente, é quando nós temos dentro do calendário cristão a Páscoa. Então, foi celebrada a primeira missa no Brasil, e quando o Pero Vaz de Caminha descreve, inclusive a missa, a gente vai perceber que o Vitor Meireles, ele faz a sua pintura baseado no que o Pero Vaz de Caminha escreveu na carta, né? Os índios se aproximando, alguns em cima das árvores, alguns meio ressabiados, escondidos, mas todos muito mansos, todos aparentemente muito ingênuos, muito inocentes, muito dóceis. É muito comum, vou dizer para vocês, não só na carta do Pero Vaz de Caminha, mas em outras cartas, essa literatura informativa e catequética, ela ser ufanista. O que é ufanista? É você apresentar um povo, uma terra, colocando só os pontos positivos, aquilo que eles têm de melhor, de mais bonito. Até porque isso também, para alguns críticos literários, é chamado de literatura propagandística, porque você sair aqui da América do Sul, ou da América do Norte, ou da América Central, ou da África, ou da Ásia, e quando esses navegantes chegavam em Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, enfim, na Europa, que era, né, na época do eurocentrismo, que vocês vão estudar em história também. Quando eles chegavam na Europa, eles queriam mostrar e propagar e divulgar como era a terra que eles descobriram. E sempre abordando os pontos positivos, mesmo porque a intenção deles era levar habitantes para essas terras, seja para a África, seja para a América, né? A gente está falando a África aqui, mas é um estudo à parte que a gente tem que fazer, porque na verdade a gente sabe que a África teve uma função histórica que merece um capítulo à parte, porque diferentemente do que aconteceu com a América, a África foi explorada de uma outra forma, que isso aí é uma outra aula. Mas enfim, a intenção da literatura informativa era levar tudo que havia de bom. Bom, eu separei nos slides alguns trechos da carta do Pero Vaz de Caminha, né, que infelizmente no áudio eu não vou fazer toda a leitura para vocês, mas vocês vão ler depois com calma, com cuidado. Eu sugiro que vocês leiam toda a carta. Vocês vão encontrar nos meios tecnológicos, vocês vão encontrar a carta na linguagem original do Pero Vaz de Caminha, que nós chamamos de português arcaico, que é aquele português lá, né, de 500 anos. E vocês vão encontrar a carta escrita num português já de hoje. Então, não vou fazer leitura com vocês, porque demanda muito tempo. Tem um outro livro também, né? Vou deixar agora as minhas recomendações, que ficaria muito melhor o entendimento da aula se vocês seguissem essas orientações que nós passamos para vocês. Nós, todos os professores estudiosos de cada uma, mais especificamente da sua área. Tem um livro chamado Cronistas do Descobrimento. Nesse livro, nós vamos ter uma série de
escritores, relatores de vários países da Europa que vieram para o Brasil e cada um vai mostrar um ponto de vista diferente. Tem um outro livro escrito pela escritora Ana Miranda chamado Desmundo. Lembrando, Cronistas do Descobrimento é um livro publicado mais atual, mas ele traz textos antigos. A escritora brasileira Ana Miranda, do século XX, escreve um romance chamado Desmundo, onde ela está no século XX, assim como Chico Buarque, como eu falei para vocês na aula passada, mas o espaço, o tempo, o enredo, as personagens é do quinhentismo, é do século XVI. Um livro muito interessante de vocês lerem. Só pelo título vocês já imaginam que mundo novo é esse. E aí a Ana Miranda coloca desmundo. Tem que ler o livro para entender esse prefixo des. E o Cinema Nacional fez um filme, também em parceria com Portugal, chamado Desmundo. É uma outra arte, é cinema, é uma adaptação, é uma outra leitura do livro, mas vale a pena assistir o filme, ele é muito bom, tá? Mas não substitui a leitura da obra. Como eu disse, é uma outra arte. Mas fica a sugestão para vocês. E assim a gente termina mais esta aula.